Olá, meus queridos e minhas queridas, professor Fábio Brasilino, e a aula de hoje, o vídeo de hoje, eu vou tratar sobre o título de estabelecimento empresarial. Pois bem, no vídeo anterior, eu trabalhei com a questão do nome empresarial, e nós vimos que o nome empresarial nada mais é do que aquilo que vai distinguir o empresário sob o ponto de vista dos direitos da personalidade. Ou seja, é o nome que o empresário vai utilizar na sua atividade econômica, que algumas pessoas também vão chamar de razão social, se for, por exemplo, uma sociedade empresária. Beleza? Bom, nós vimos no final do vídeo anterior que nome empresarial se diferencia da marca, pois o nome empresarial está relacionado aos direitos da personalidade, já a marca é objeto de direito, ou seja, a marca é um bem, beleza? E nós vimos que são proteções diferentes. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco do título de estabelecimento, para que a gente possa, na sequência, conversar um pouquinho sobre estabelecimento empresarial. O que é o título de estabelecimento? Então pense o seguinte, ó, na formação do nome empresarial, nós vimos que ele pode ser lá o que eu tanto uso, né? O exemplo Brasilino Ecia Comércio de Pães LTDA. Imagine os senhores e as senhoritas que eu fosse montar uma padaria. Imagine o quão desagradável que seria de eu deixar o nome da minha padaria como Brasilino Ecia Comércio de Pães LTDA. Portanto, é muito comum que eu utilize um nome fantasia. Ou seja, eu poderia colocar lá Padaria São Paulo, Padaria Brasil ou coisa do tipo. Beleza? Esse nome fantasia, para o direito, nós chamamos de título de estabelecimento. Beleza? Que nada mais seria como o nome fantasia. Aí eu coloquei uma conceituação do Fabio Coelho, que ele diz que trata-se de uma designação que o empresário empresta ao local que desenvolve sua atividade. Beleza? Esse nome fantasia, esse título de estabelecimento, precisa estar registrado em algum lugar? Não, ele não precisa. E se ele for diverso do nome empresarial ou for diverso da marca, a única proteção que nós vamos ter vai ser em caso de concorrência desleal. Então imagine a seguinte situação. Na rua 1, eu tenho lá uma padaria e coloco Padaria São Paulo. Vem o meu concorrente na rua de baixo também coloca o nome de Padaria São Paulo, coloca um nome fantasia. Nesses casos, eu poderia pensar em uma tutela inibitória. O que é isso? Uma ação para que ele não utilize esse nome? Sim, mas com base aí em concorrência desleal. Ah, então, professor, se tiver uma em Rolândia, uma padaria São Paulo, se tiver em Cambé, outra padaria São Paulo, eu posso impedir? Provavelmente não, porque nesse caso nós não conseguimos provar a concorrência desleal. Beleza? Pois bem, tratando aí do título de estabelecimento empresarial, nós precisamos entender o que é estabelecimento empresarial. Então, nós temos alguns conceitinhos que são de extrema importância para o direito empresarial. Primeiro é o conceito de empresário, que nós vimos que está lá no artigo 966, que considera-se empresário, pessoa física ou jurídica, que exerce atividade econômica de forma organizada, visando circular bens ou serviços. O segundo conceito que nós temos importantes aí, que nós temos como importante aí para a teoria geral do direito empresarial, é o estabelecimento empresarial. Pois bem, se empresário é o sujeito de direito, estabelecimento empresarial é o objeto de direito, ou seja, é aquilo que o empresário utiliza para exercer a sua atividade, beleza? Então tem um conceito aí do Oscar Barreto Filho, que ele vai dizer que é o complexo de bens, materiais ou imateriais. Aí é importante lembrar o que são bens materiais, aquilo palpáveis. O que são bens, como por exemplo uma cadeira, um imóvel, um carro. Bens imateriais, aqueles que não são palpáveis, por exemplo, a marca é um bem imaterial, que constitui um instrumento utilizado pelo comerciante, que aqui a gente vai entender como empresário, para exploração de determinada atividade mercantil, ou seja, para exploração da empresa. Desse conceito do Oscar Barreto, o artigo 1142, do nosso Código Civil, ele vai e diz o seguinte: considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, lembra que do conceito de empresário a gente tem organização, para quê? Para o exercício da empresa, feita por quem? Pelo empresário para a sociedade empresária.
Então, desse artigo 1142, nós tiramos dois elementos. O primeiro, que é um conjunto ou complexo de bens, ok? E o segundo elemento, que tem que ser organizado. Então, eu organizo esses elementos. Isso agrega valor? Por óbvio que agrega. Vamos a um caso. Imagine, por exemplo, uma biblioteca, beleza? Se eu pensar numa biblioteca, sob o ponto de vista da organização, da informação, ela precisa ser organizada, não é verdade? Não adianta nada eu ter uma biblioteca lá com 100 mil livros, se não estiver organizado, eu não consigo achar o livro que eu quero. Então, é importante. Bom, cada livro ele tem um valor individual, não é verdade? Então, eu sei o valor do livro. Entretanto, quando esse livro está no meio de um acervo, ele tem um valor maior. Por quê? Eu agrego esse valor organização. Beleza? Por quê? Ali você vai pegar os livros, eles já vão estar catalogados, e quando você vai devolver, é só ir lá e devolver no mesmo lugar. Então, a bibliotecária vai lá e devolve no mesmo lugar. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque, para eu ter acesso a esse conhecimento, eu preciso de uma biblioteca organizada. Não como essa minha aqui do fundo, ó, que é toda desorganizada. Beleza? Mas vamos pensar numa biblioteca da instituição, ela tem toda essa organização, porque senão você não encontra os livros. Beleza? Pois bem, essa organização nós chamamos de estabelecimento empresarial, e isso agrega um valor. Portanto, desse conjunto de valor, então vamos ali, o que faz parte do estabelecimento empresarial? Lembra que nós falamos de bens materiais ou imateriais? Eu também posso chamar de bens corpóreos, que é, por exemplo, as mercadorias, equipamentos, as instalações, os veículos, etc. E os incorpóreos, que é as marcas, as patentes, enfim, a forma de organização. Beleza? Tudo isso que eu junto, nós chamamos de estabelecimento empresarial. Bom, e por que isso é importante? Se eu falo que a partir do momento que eu organizei esses bens materiais e imateriais, ele agrega um valor, em algumas situações eu posso vender esses bens. Estão vendo? Então, por exemplo, um cliente meu aqui, que eu tenho um problema aqui no escritório. Esse cliente ele tinha uma empresa de toldos, ok? Essa empresa de toldos, ele trabalhava de uma forma bem familiar, então era ele, a esposa e um filho, e ele terceirizava a produção desses toldos, beleza? Essa empresa ela tem redes sociais, enfim, ela tem clientes, ela tem etiquetinha lá em todos os toldos que ela já colocou. Tudo isso agrega valor? Agrega. Ele quis vender esse estabelecimento. Esse contrato que a gente chama de venda desse estabelecimento, aí, essa alienação desse estabelecimento, nós chamamos ele de um contrato de trespasse. O que é isso? É um contrato em que eu, na condição de empresário, estou vendendo para outro empresário aquele estabelecimento. Ou, eventualmente, se eu tiver algum contrato de usufruto, o que é isso? Então, pense que eu vou doar, eventualmente, aquele meu estabelecimento para o meu filho, mas eu vou ficar como usufrutuário. Ou seja, as rendas dele vão vir para mim. Ou o arrendamento desse estabelecimento. Então, todo contrato que eu fizer, que estiver relacionado a este estabelecimento empresarial, ele apenas produz efeitos contra terceiros depois que ele for averbado à margem da inscrição do empresário. Então, lembra, num vídeo que eu falei de registro público, o ato de registro chamado arquivamento? Esse seria um ato, ok? Então, eu vou registrar na junta comercial e para eu dar publicidade mediante e após eu dar a publicidade na imprensa oficial, aquilo ali, ele gera efeitos para terceiros, beleza? Bom, o que acontece, por exemplo, quando eu penso em alienação de estabelecimento empresarial? Bom, se o estabelecimento empresarial ele é o complexo de bens que o empresário utiliza para o exercício da empresa, na realidade, quando eu falo em contrato de alienação, ou seja, quando o empresário vai se desfazer deste contrato, beleza? Daqueles bens, ele apenas vai ter eficácia, então essa alienação, essa venda desses bens apenas vai ter eficácia se houver o pagamento de todos os credores. Beleza? Então vamos imaginar a seguinte situação: o brasileiro inicia comércio de pães e vai vender o estabelecimento para um terceiro.
Se eu não tiver bens suficientes para pagar os meus credores, para que aquela alienação tenha eficácia, então eu vendi para um terceiro, vou registrar lá na junta comercial. Eu preciso da anuência deles, de forma expressa ou tácita. Como que eu faria isso? Eu vou notificar, falar, ó, credor tal, eu estou vendendo meu estabelecimento empresarial, ok? Se ele não falar nada, beleza, tem eficácia. Se ele falar e eu não tiver bens, é ineficaz. Ou seja, eu, em tese, eu não posso vender. Claro que aqui nós temos toda uma discussão de terceiro de boa-fé, enfim. São várias discussões que podem ser feitas aqui. Mas de forma correta, como que deveria ser feito? Se eu quero vender o meu estabelecimento empresarial, então todos os bens ali que eu exerço a minha atividade econômica, eu precisaria, primeiro, registrar na junta comercial e também notificar esses meus credores. Beleza? Bom, por que eu digo isso? Eu vou dizer isso porque aquele que adquire o meu estabelecimento empresarial, ele vai responder pelos débitos que são anteriores à transferência. Por quê? Porque nós temos que pensar que se o estabelecimento empresarial é o complexo de bens, pode ser que alguns contratos também aquele comprador vai se subrogar. Estão vendo? Desses contratos. Então vamos imaginar que uma instituição de ensino fosse vendida para uma outra pessoa jurídica. O estabelecimento foi vendido. Aquela pessoa que adquiriu, ela vai subrogar desses contratos, por exemplo, contrato de prestação de serviço. Então, tudo aquilo que estiver em débito, estiver em dívida, desde que contabilizado, aí a importância de manter uma contabilidade organizada, eu que adquiri vou responder, ok? Claro que o devedor primitivo ele vai ser solidário pelo prazo de 1 ano. Contado do quê? Dos créditos vencidos da publicação, de que houve a venda, e dos vincendos da data de vencimento. Bom, caso eu faça esse tipo de contrato de trespasse, em regra, eu não posso fazer concorrência, salvo se o contrato tiver uma autorização expressa. Então, beleza. Eu, Fábio Brasilino, vendi o meu estabelecimento. Eu não posso fazer concorrência nos próximos 5 anos. Se eu quiser fazer concorrência, o que é fazer concorrência? Abrir uma empresa no mesmo ramo. Eu preciso, sim, ter uma autorização. Beleza? Pois bem, vamos estudar um pouco mais. Tudo isso que eu acabei de falar está aí entre os artigos 1144 ao artigo 1146 do Código Civil, que vai trazer aí todos esses procedimentos, no caso o contrato tenha como objeto a alienação do estabelecimento empresarial. Beleza? Lembrando que o contrato que tenha por alienação estabelecimento empresarial chama contrato de trespasse. Em relação à concorrência, ok? O artigo 1147 que vai dizer aí, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Ou seja, nós vamos falar aí, nós vamos ter uma disposição no próprio Código Civil. Claro que não trata-se de matéria de ordem pública, então, eventualmente, as partes podem pactuar de forma diferente, beleza? Uma ressalva aí do parágrafo único, que é que no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, essa proibição prevista no artigo aí, ela vai durar enquanto ocorrer o contrato, não é verdade? Durante o contrato. Então, durante o usufruto ou durante o arrendamento. Beleza? Bom, o artigo 1142 ele traz ele resolve um problema, o 1148, desculpem, ele resolve um problema de ordem prática, que quando eu falo em transferência de estabelecimento, como a gente pensa em bens corpóreos e incorpóreos, nós temos que pensar o seguinte, que alguns contratos, ok, que importa ali na atuação empresarial, vamos assim dizer, ele é subrogado por aquele que adquire. Então, olha o que diz o artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiver caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante. Então, imagine os senhores e senhoritas que da venda do estabelecimento de ensino, o aluno ele tem um contrato com a pessoa jurídica
que é a titular do estabelecimento de ensino, beleza? Quando eu vendo o estabelecimento empresarial, aquele novo comprador, ele se subroga desses contratos. Estão vendo? Então, aquele contrato que era com a pessoa jurídica A vai para a jurídica B. Você, na condição de contratante, eventualmente, se você não quiser, obviamente, e tendo uma justa causa, você não precisa continuar aquele contrato. E caso perca muito o contrato, o alienante, aquele que vendeu, vai ter que pagar. Porque nós temos que pensar o seguinte: quando eu compro um estabelecimento empresarial, muitas vezes eu estou pensando justamente na clientela. Estão vendo? Então, eu estou pensando em como aquele estabelecimento pode me gerar de faturamento. Portanto, todo e qualquer valor, vamos assim dizer, que aquele estabelecimento possa trazer para mim, eu tenho direito a subrogar. Então, vamos pensar, um contrato ele vai gerar uma renda. Eu me subrogo disso daí. Quando eu compro estabelecimento, eu já penso nisso. Se eventualmente eu tiver muita rescisão de contrato, ok? A gente vai ter aí, eventualmente, uma responsabilidade do alienante. Por quê? Reduziu a renda, beleza? O artigo 1149 vai falar também em relação aos créditos, que eventualmente estão relacionados ao estabelecimento empresarial. De igual forma, com os débitos, ele também é imprescindível que ocorra uma publicação lá para que os devedores, né, daquele empresário saibam. Então, todos os créditos que eventualmente são decorrentes da exploração do estabelecimento empresarial, então vamos pensar as mensalidades que vão ser pagas. Eu também me subrogo desses créditos. Beleza, meus queridos? Abraço!